Boa noite a todos os irmãos que estão na nova dispersão, nesse domingo à noite, com um pouco de atraso do que o habitual, mas que, seguindo na mensagem do que diz o livro de Tiago. O capítulo 3 diz: Meus irmãos, somente poucos de vós deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito mais rigor do que os outros. Todos nós sabemos que cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que obedeçam e assim fazemos que vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isso também que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejamos como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que arrastam pelo chão e os peixes. Mas ainda não foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso alguém pode de uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. No momento em que o apóstolo escreve essa carta, a igreja passa por momentos muito difíceis. Eles são perseguidos pelos judeus que não aceitavam o cristianismo e consideravam como apóstatas aqueles que saíam e que se negavam a seguir os sacerdotes do templo. E já se pronunciava, já estava próximo que iria começar a perseguição dos romanos, já que a adoração aos imperadores também não acontecia. Para além dos problemas externos, também haviam problemas internos. Havia uma série de falatórios, uma série de mentiras que eram colocadas de falsas verdades e que isso já começava a complicar a igreja. E muitos problemas surgiram por causa desses boatos. O que o apóstolo está querendo dizer é que a língua é um pequeno órgão, mas que causa um prejuízo muito grande. Os exemplos que ele diz são de um cavalo, que o freio que o cavaleiro coloca no cavalo, que leva o animal para onde ele quiser, e de um leme que o piloto conduz o navio para onde ele quer. Mas também ele fala de autocontrole, de autodomínio, porque é impossível coisas boas saírem de uma boca ruim. E que a árvore só dá aqueles frutos que ela pode dar. Então não vai sair figo de uma azeitona, não vai sair água doce de uma fonte amarga. Essa é uma visão que primeiro exorta a liderança, que vai ser muito mais cobrado daqueles que são líderes do que aqueles que não estão na liderança, porque eles são responsáveis, além deles mesmos, por todo o resto do povo. E também que ponha domínio, que controle a língua, que controle o que se fala, porque de uma pequena faísca se põe em incêndio toda uma floresta. Parece uma questão difícil, mas o próprio apóstolo também vai dizer em seguida como fazer isso. E vai seguir a partir do verso 13, que ele diz: Existe entre vós alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove pelo seu bom comportamento, pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é desse mundo, ela é da nossa natureza humana e ela é diabólica.
Pois onde há inveja e egoísmo, também há confusão de todo tipo e coisas más. A sabedoria que vem do céu é antes pura, é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia e produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência e é livre fingimento, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Embora pareça contraditório, essa segunda parte do capítulo responde à primeira parte. Somente o autocontrole, vindo da sabedoria que vem do alto, sem arrogância, sem egoísmo, poderia fazer com que controlássemos a nossa língua e dessemos palavras que fossem repletas de paz. E assim, pelas nossas ações, pelo nosso comportamento, as nossas palavras também seguiriam o mesmo ritmo. Que condições práticas a gente pode aplicar nisso? Ora, todos nós já passamos por alguns momentos onde uma palavra mal interpretada e talvez uma palavra maldita, maldita no sentido de mal colocada ou mal empregada, tenha feito um estrago muito grande. Famílias se dissolveram, relacionamentos acabaram, igrejas se destruíram, trabalhos foram interrompidos, empresas foram falidas, países entraram em guerra por causa de uma palavra mal dada, mal pensada, mal empregada e que não houve sabedoria. Nesse momento é importante que a gente busque sabedoria do alto e que pensemos muito no que vamos dizer, porque a palavra não pode se voltar. Ninguém engole de volta a palavra. E mesmo quando nos desculpamos, o estrago já foi feito e o caminho de volta é muito mais difícil. Que estejamos refletindo o tempo inteiro em que sabedoria nós precisamos. O apóstolo vai dizer que inteligência e sabedoria não são a mesma coisa. Às vezes nós podemos ser muito inteligentes, ter um conhecimento enciclopédico, científico, até teológico imenso, mas isso, sem saber aplicar no momento certo, na ocasião certa, não é sabedoria. Essa sabedoria ele coloca até às vezes como diabólicas. Todas as heresias surgem da Bíblia. A Bíblia, de uma certa forma, é mãe de todas as heresias porque palavras são mal interpretadas e jogadas ao vento e as pessoas as pegam. Que estejamos colocando dentro dos nossos corações a palavra certa para o momento certo, utilizando a sabedoria que vem do alto, para que esse controle do corpo comece pela nossa língua, um órgão tão pequeno que pode causar um prejuízo muito grande.